Boa noite a todos. Sempre muito feliz por estar mais uma vez com vocês, adentrando os vossos lares, para que possamos refletir juntos sobre a doutrina espírita, em especial sobre o Evangelho de Jesus, uma das obras codificadas por Allan Kardec. Meu nome é Eline Cota. Eu estou no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Nosso tema de hoje, tempo de plantar e tempo de colher. Iniciamos então para nos harmonizarmos, deixando as nossas preocupações de lado, as tensões diárias e nos conectando com o plano espiritual. Fazemos uma prece. Senhor Jesus, que sejam em teu coração misericordioso todas as nossas alegrias. Depositamos nas mãos de Jesus, nosso amado irmão, todas as nossas esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos, Jesus, as portas das oportunidades de servir aos nossos irmãos e ajuda-nos a compreender a vontade do Pai Maior. Elevando o nosso pensamento através da nossa respiração, inspirando paz e expirando luz, nós deixamos o nosso corpo físico ser contagiado de bênçãos e de sentimentos de tranquilidade, de saúde e de harmonia. Nesse momento, que possamos ter serenidade para compreender todos os obstáculos que a vida, nesse momento da nossa existência, nos coloca, que possamos, em nome de nosso Deus, continuarmos semeando o bem, que através dos espíritos que nos auxiliam, que nos amparam, que nos intuem, possamos trabalhar efetivamente dentro e fora do contexto familiar, que enxerguemos em todos os espaços oficinas sagradas de bênçãos infinitas. Que assim seja. Em um dos livros bíblicos, o Eclesiastes, há um texto que eu acho muito bonito, né? É o capítulo 3. Esse texto, que é atribuído ao sábio rei Salomão, fala sobre o tempo e é uma preciosa lição. Esse texto diz que tudo tem seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, de rir e de dançar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se, há tempo de buscar e há tempo também de perder, há tempo de guardar, há tempo de lançar fora, há tempo de rasgar e há tempo de costurar, há tempo de calar e há tempo de falar. Ter atenção aos diferentes tempos que existem é uma sábia avaliação do ritmo das leis que regem a vida. Então, diante de um tema, tempo de plantar e de colher, o convite é que sensibilizemos as nossas almas, que tenhamos a delicadeza de perceber a hora certa
de agirmos. Que possamos viver contentes com todos os aprendizados que a vida nos traz. E esse é um momento profícuo, rico de aprendizados, porque esse é um momento que nos inspira desafios. E desafios, apesar de desestabilizarem, podem nos fortalecer. Então esse é um momento que nós somos convidados a nos alegrarmos com pequenas coisas, a nos sentirmos bem diante de pequenos gestos, de pequenos acontecimentos. Descobrir poesia num lanche feito por um familiar. Descobrir carinho quando o sol se levanta e alguém fecha a cortina do quarto. Descobrir cuidado quando alguém diz: descanse mais um pouquinho. São pequenos gestos que todos nós, de alguma forma, recebemos ou oferecemos no nosso dia a dia. É preciso descobrir poesia não apenas em pétalas de flores ou luares. A poesia nas relações é possível ser sentida através de pequenos e delicados gestos. Quando fazemos o bem, e não tenham dúvida, essa é uma ação, é uma atividade que é a mais agradável aos olhos de Deus. Porque se Ele ama todos os seres, quando nós também somos gentis uns com os outros, estamos refletindo esse amor, respeitando a criação divina todas as vezes que impregnamos a criação com momentos e gestos de ternura. É esse sentimento de admiração que fez o rei Salomão escrever, que ele sabia que a obra de Deus duraria eternamente, que ele sabia que nós não poderíamos tirar ou acrescentar nada, mas que diante dessa obra nos caberia entender que nada acontece sem que o Pai Celestial saiba ou permita. Sim, embora debaixo do sol ou na labuta do dia a dia tenhamos adversidades, sofrimentos, injustiça, violência, muitas vezes embates delicados e dolorosos para a nossa jornada nesse momento, que nós saibamos entender para aceitar e permitir que o tempo de Deus se faça em cada um de nós. Porque saber que tudo está certo, apesar de vivermos algo como se não estivesse tão certo, é tranquilizador. O importante é que percebamos que apesar de dificuldades, nós teremos oportunidades de aprender e de viver um momento mais rico no sentido de oferta divina. O importante não é como os outros agem conosco. O importante é como nós agimos com os outros. E a lei da semeadura diz algo que é primoroso na doutrina espírita. Ela sinaliza o livre-arbítrio. Nós colhemos sempre o que plantamos. Né? E essa é uma das máximas mais poderosas do universo, porque lembra que somos livres para podermos fazer escolhas e nos responsabilizarmos pelas escolhas e pelas consequências das escolhas que fazemos. Por isso, a colheita virá. Não necessariamente medida em tempo cronológico, em dias, meses ou anos. Mas às vezes, para espíritos imortais que somos, a colheita, ela vai sendo sinalizada em mais de uma encarnação.
as nossas escolhas ou renúncias, aquilo que também abrimos mão, podem gerar frutos que podem ser colhidos em 1, 2, 15, 30 anos ou 300 anos. Se nós compreendermos esse tempo e tivermos a paciência e a perseverança de aguardarmos os bons frutos de boas colheitas, nós sabemos com tranquilidade qual semente nós devemos buscar para plantarmos. Nenhum de nós consegue ou pode escapar à influência do tempo. A noção exata do valor do tempo, ela é muito subjetiva, ela é particular. Quando estamos vivendo um evento que nos dá tranquilidade, prazer, alegria, a sensação que nós temos é que o tempo passa muito rápido. Ao contrário, quando estamos vivendo um momento de dor, de angústia, de tristeza, 1 minuto se torna um dia inteiro. Então, essa subjetividade, a partir das nossas emoções e dos nossos sentimentos, ela precisa também ser encarada e abraçada por cada um de nós. Porque imaginem, para uma mãe que tem um filho prematuro, o que é o valor de um dia? Para um pai assalariado diarista, que tem 8 filhos para alimentar em casa, o que é o valor de um dia? Para nós, quando perdemos um meio de transporte, um ônibus, um avião, por 1 minuto, o que significa isso? Não estarmos no momento certo, na hora prevista ou planejada. Como nós lidamos com as frustrações que a vida nos apresenta? Pergunte a alguém qual é o valor de 1 segundo. Se essa pessoa, num acidente automobilístico, estava dentro de um dos veículos que colidiu e foi arremessada pelo carro para fora do carro, saindo ilesa daquele acidente. O que é 1 segundo para essa pessoa? O tempo da existência é infinito. No entanto, o tempo da jornada terrena dentro do corpo, nesse momento, é finito. O nosso corpo vai deixar de existir em algum momento que não conseguimos precisar. No entanto, saber que o espírito permanece eternamente é tranquilizador e, ao mesmo tempo, nos dá uma responsabilidade imensa com o que fazemos. É preciso que entendamos que só Deus pode nos conceder mais tempo, e Ele pode. Mas está nas nossas mãos fazermos com que o dia de hoje, com que o agora, seja uma dádiva, seja uma bênção, mesmo com dificuldades e sofrimentos. Que nós possamos aproveitar o momento atual para deixarmos para trás mágoas, rancores, adversidades que só nos intoxicam. Porque o tempo de dor, ele passa lento. E quem determina a duração da dor somos nós. Mais ninguém. Deus acaba sempre querendo nos dar o conforto. No entanto, nós muitas vezes deixamos oportunidades valiosas para aproveitar a vida e aprendermos com ela passarem sem que a aproveitemos. Muitas vezes as tarefas que nos competem no bem, na relação entre familiares, entre amigos, entre subalternos no trabalho, muitas vezes nós optamos por não aproveitá-las.
Por quê? Porque ficamos presos a passados de rancores, de memórias, de desafetos. E presos a esse passado, nós não evoluímos. Nós precisamos ter a convicção de que a cada lembrança que nós trazemos de um passado de dor, nós trazemos também energia carregada de emoção e sentimento sem necessidade. E aí nós nos estacionamos na dor. Emmanuel tem uma colocação que eu acho muito legal de se pensar. Emmanuel diz para Chico: o tempo é surdo. É melhor que nós não o desperdicemos com lamúrias e dores. É muito mais fácil estar bem, tranquilo, do que estar triste, melancólico e em processo depressivo. Se percebemos que esse tempo é precioso, nós não vamos sofrer por não termos aproveitado bem o nosso tempo. Por exemplo, doentes terminais, se questionados, se perguntados o que é que eles gostariam de fazer, geralmente eles nos oferecem respostas relativas ao tempo, do tipo: eu queria mais 5 minutos para abraçar o meu filho. Eu queria mais 5 minutos para dizer a alguém que eu amo. Eu queria mais 5 minutos para agradecer a alguém por ter estado ou cuidado de mim. Então nós não precisamos estar em estados terminais para aproveitarmos a cada 5 minutos a oportunidade de vivermos bem. Vivermos bem dentro da perspectiva de que nós podemos agir, que nós não precisamos estar estagnados ou nos omitirmos diante de situações que nos são colocadas para aplicarmos o Evangelho de Jesus. Um vizinho que nos pede algum tipo de ajuda, alguém que nos feriu. Nós precisamos ter o tempo ao nosso favor. Mas ao nosso favor significa esforçarmos para aproveitá-lo e oferecer a qualquer um o que nós temos de melhor, mesmo que esse melhor não seja o suficiente para o outro. Mas oferecer o nosso melhor a qualquer hora, a qualquer pessoa. O agora é o momento de reconciliação, de busca de serenidade diante das provas, sem nos entregarmos às aflições. E em tempos de pandemia, essa urgência grita em nós. Todos estamos passando por tensões, por angústias, por ansiedades, diante daquilo que não está no nosso controle efetivo. Apesar de sabermos que estar nas nossas mãos as medidas de cuidado e de segurança no isolamento, nós sabemos que somos todos vulneráveis ao Covid-19. Então, nesse momento, é preciso que as nossas atitudes sejam de bom senso, mas ao mesmo tempo que não nos deixemos cair diante de algo que nos afeta emocional, psiquicamente e, consequentemente, no nosso corpo físico. A nossa imunidade está diretamente ligada ao nosso grau de tranquilidade. Tranquilo e sereno, ninguém nesse momento. No entanto, podemos ter a maior tranquilidade e serenidade possível diante dessa adversidade e desse conflito mundial que estamos vivendo. Nossa vida é um dia na eternidade. E é bonito, é muito legal pensar nisso. Se nós somos hoje uma fração de segundo na eternidade da vida de um espírito, nós podemos viver melhor hoje. E vivendo melhor hoje, é legal que a gente enxergue que nós estamos na nossa melhor versão.
Hoje nós somos o melhor do que nós já fomos, se comparada essa encarnação a todas as outras encarnações que tivemos. Nós tivemos inúmeras conquistas em milhares de existências. Os nossos corações já pulsaram por diferentes paixões. Mesmo não tendo a lembrança do que vivemos anteriormente em vidas passadas, nós sentimos aquilo que nos faz vibrar de emoção, de felicidade, e aquilo que nos faz vibrar descompassadamente de medo, de insegurança. Nas nossas milhares de existências, imaginem o que os nossos olhos já viram. Os espetáculos nos relacionamentos, nas diferentes partes geográficas do globo terrestre que nós já transitamos. Nós já recebemos o sol de diferentes ângulos. Então, essas emoções dos nossos renascimentos e mortes, elas estão em nós. E é em função dessas emoções que é preciso, nesse momento, atender ao pedido de Jesus de renovação. Julgarmos menos e renovar mais. Nos melhorarmos antes de querermos que o outro melhore para conosco. Julgar o outro que pensa ou age de maneira diferente é atraso no tempo. Pessoas antagônicas desafiam o nosso equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, são exatamente as pessoas que nos incomodam, que mexem emocionalmente conosco, é que são o nosso desafio na oportunidade para nos conhecermos. O que é que nos incomoda? Onde é que eu posso ser melhor? Porque se eu descubro isso, eu tenho mais chances de aprender a servir a mim, a minha tranquilidade, a minha paz e ao mundo que me rodeia. Então é preciso que todos nós, tenhamos mais otimismo diante da vida, que nós paremos de reclamar e maldizer, porque cada minuto de queixa é um minuto perdido e é um longo minuto. A melhoria começa em cada um de nós. É preciso que busquemos esperança, porque a dor, a dificuldade, a pandemia vai passar. Então é preciso que nós estejamos fortalecidos para a caminhada e cada vez mais trabalhando interna e externamente de maneira digna, autêntica e honesta nas nossas dificuldades, nas nossas qualidades, para que tenhamos, tanto material quanto emocional e espiritualmente, recursos novos diante das perdas que se estabelecem no agora. Diante das perdas, sejam elas físicas, perdas de familiares ou abandonos, ou a solidão sendo experimentada, que nós tenhamos certeza que a vitória final é do amor, é da confraternização, é da fraternidade, é do abraço amigo, é do abraço de Jesus. Que nós possamos intervir, que todas as nossas forças podem construir a felicidade. E construir a felicidade com justiça, com sabedoria, é não dar ênfase ao mal. É auxiliar sem pensar em sermos auxiliados. A vida nos ampara onde e quando for preciso. Construir felicidade, esquecendo, superando o mal que nos fizeram, é trabalhar em nosso próprio benefício, inclusive de saúde mental, emocional e física. E trabalhando nesse movimento é renovar e aperfeiçoar a obra divina da criação. A cada dia somos melhores e amanhã seremos melhores. No sentido de que podemos nos lapidar e nos fortalecer,
reconhecendo com gratidão o que temos e o que ainda não temos. Reconhecendo o que é que as nossas mãos são capazes de fazer. O que é que a nossa palavra é capaz de produzir. Luz, bênção, todos temos algo a oferecer. Não precisamos mais no mundo de hoje ferir, apesar de que alguns de nós ainda optam por isso. Não precisamos mais no mundo de hoje machucar ou magoar alguém. Silenciar às vezes exige muita coragem e é um desafio proposto pela doutrina espírita. Reconhecer para recomeçar, com paciência e resignação. Reconhecer que a melhoria do mundo começa dentro de cada um de nós. A família que nós recebemos, que saibamos agradecer por ela. Que saibamos reconhecer na nossa família, no mínimo, a grandiosa oportunidade de estarmos vivos nesse corpo físico e nos relacionando entre seres humanos diferentes, mas que podem se ajudar mutuamente. Ontem nos trouxe a luz da experiência. O amanhã, o futuro, é um convite à luz, é um convite à esperança. Mas o mais importante, a melhor oportunidade, palavras de Emmanuel novamente, não se chama ontem nem amanhã. A melhor e a mais divina oportunidade se chama hoje, se chama agora. Hoje é o dia que podemos fazer o tempo mudar, o tempo ser sentido como algo primoroso, divino, porque é o tempo de amar. O relógio divino não atrasa e nem adianta. A sua pontualidade está sempre em harmonia com a lei de causa e efeito. O que ocorre muitas vezes, diante dos nossos sofrimentos, é que nós somos apressados. É que nós queremos que tudo que nos é difícil passe o mais rápido possível. E o mundo de hoje nos chama a essa fluidez, ao efêmero, ao fugaz, aquilo que se perde rapidamente. É preciso dar um outro significado à vida. É preciso dar ao nosso agir, à nossa ação, consistência. Consistência e coerência no bem, acalmando-nos, entregando-nos ao tempo de Deus. Nos colocarmos à mercê do que nós precisamos viver. Enfim, nosso tempo de colheita pede, para finalizar a exposição doutrinária da noite de hoje, uma passagem do apóstolo Marcos, capítulo 4, versículo 26. Marcos nos sinaliza: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio dentro da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a colheita. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que às vezes olhar para as aves no céu, que podem aninhar-se debaixo da sua sombra, dá todo sentido a uma existência. A que nos assemelhamos ao reino de Deus? Ou com que parábola, com que história simbólica nós representaremos esse reino divino em nós? E
como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, a menor de todas as sementes, germina. Que sejamos como esse pequeno grão de mostarda. Esse é o convite de hoje. Nessa terra de relacionamentos, que possamos germinar no amor e na caridade, porque em todas as sementes que existem na terra, sabemos que o Espírito de Jesus, presente em cada um de nós, pode, deve e com certeza vai florescer um dia. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados por mim. E muito obrigada por permitir que na noite de hoje fizéssemos parte da sua existência. Que tenhamos todos um excelente final de reflexão junto aos nossos mentores espirituais, trabalhando e confiando que o nosso tempo é agora.